A morte é algo inexorável na vida de qualquer ser humano. Por ser algo que não tem como fugir, muitas pessoas desejam que sua morte seja menos dolorosa possível. Mas é claro que esse pedido nem sempre é atendido. Entre as piores mortes possíveis está a de ser enterrado vivo. Você já parou para pensar qual é essa sensação? Pois uma jovem viveu para contar isso. Eu sou Uriel Martínez e você é sempre muito bem-vindo aqui no canal Fatos Desconhecidos. Imagine ter a certeza que você vai morrer sendo inocente e que essa morte chegará de forma vagarosa, fazendo com que o seu psicológico e o seu corpo vão sendo destruídos conforme as horas passem. Foi exatamente essa angústia que Barbara Mackle sentiu em 1968 até milagrosamente sair com vida dessa situação. Mas quem é Barbara Mackle? Por qual motivo ela foi enterrada viva? E como foi que ela conseguiu escapar com vida dessa situação? Barbara Mackle nasceu nos Estados Unidos. Sua família era abastada. O seu pai era Robert Mackle, um dos sócios de uma grande empresa de construção no país, além de amigo de políticos influentes. Portanto, dinheiro nunca foi problema. Sua vida iria ter uma grande reviravolta no ano de 1968. No mês de dezembro, um inesperado surto de gripe atingiu a cidade de Atlanta, no estado da Geórgia. De acordo com os especialistas, a doença teria como origem a cidade de Hong Kong, na China, e de alguma forma chegou aos Estados Unidos. Por causa disso, as aulas na Universidade Emory, onde Barbara estudava, acabaram sendo suspensas. Ela não teve sorte e acabou sendo uma das pessoas que acabou contraindo a doença. Preocupada com a sua filha, Jane Mackle, mãe da jovem, pegou seu carro e foi ao estado vizinho da Flórida até a Geórgia para buscar a filha e levá-la para casa. A garota, que naquela época tinha 20 anos de idade, não estava 100%, mas estava em condições de viajar. E para não forçar o seu estado de saúde e também com o objetivo de a motorista descansar, mãe e filha decidiram dormir em um hotel na cidade de Decatur, ainda na Geórgia. Em um certo momento da noite, enquanto as duas estavam no quarto, elas ouviram batidas na porta. Do outro lado, ela ouviu que Stewart Woodward tinha sofrido um acidente de carro. A voz masculina afirmava ser da polícia. Steve Woodward era um amigo muito próximo de Barbara e, ao mesmo tempo, sua paixão. Jane então decidiu abrir a porta. Para sua surpresa, um homem vestido de policial apontou uma arma para ela. O homem era Gary Christ. Junto com ele estava sua comparsa, Ruth Eisenman Shire, que estava disfarçada de homem. Juntos, eles conseguiram apagar a mãe ao usar clorofórmio e a amarraram. Na sequência, eles capturaram Barbara. Os dois colocaram a garota dentro de um carro azul e começaram a fugir para fora da cidade. Depois de dirigir por cerca de 30 quilômetros, Christ parou o carro em uma floresta. Os dois desceram do carro e obrigaram Barbara a descer também. Eles então escoltaram a jovem até um local onde havia uma cova. No fundo dessa cova estava uma espécie de caixão feito de fibra de vidro. A jovem foi obrigada a entrar no caixão. Depois, os dois criminosos deram a ela um papel no qual estava escrito a palavra kidnapped, ou em português, sequestrada. Eles ordenaram que Barbara segurasse esse papel próximo ao seu rosto. Ela fez isso e Chris tirou uma foto da cena. Em seguida, ele fechou a tampa do caixão e a parafusou. Por fim, jogou terra e tapou a cova. Mas, curiosamente, os sequestradores deixaram algumas coisas dentro do caixão. Lá havia uma pequena quantidade de comida, um cobertor, um ventilador portátil, uma lanterna e um pouco de água na qual eles haviam colocado sedativos dentro. De forma estranha, o objetivo deles era manter a garota viva o maior tempo possível.
Naquele instante, os pais já estavam desesperados atrás de sua filha. Então, os sequestradores entraram em contato com a família. Eles exigiram que $500 mil fossem entregues ou Bárbara morreria. Corrigido com a inflação, essa quantia daria mais ou menos $3 milhões hoje em dia. Segundo as instruções dos criminosos, Robert deveria colocar o dinheiro em uma maleta e ir a um certo lugar que seria posteriormente combinado. Se eles tivessem entendido o recado, deveriam colocar um anúncio no jornal Miami Herald. E, acima de tudo, Chris e Ruth deixaram bem claro que os pais jamais deveriam chamar a polícia. A família Mackle seguiu todas as ordens dadas pelos sequestradores. No dia seguinte ao sequestro, os criminosos entraram em contato com Robert, avisando o local onde o dinheiro deveria ser deixado. Só que, mesmo não tendo chamado a polícia, toda a movimentação em torno do local da entrega acabou levantando suspeitas dos moradores locais. Então eles decidiram entrar em contato com as autoridades. Infelizmente, a polícia não conseguiu chegar a tempo e os sequestradores conseguiram fugir. Ao começar a investigar as redondezas, os policiais encontraram o carro azul parado, que aparentemente estava abandonado e não era de nenhum dos moradores da região. Eles forçaram a entrada do carro e começaram a vasculhar. Nele, os agentes acharam uma foto de Bárbara, a mesma foto que Chris havia tirado antes de enterrá-la. O desespero voltou a bater na família. Eles fizeram um anúncio informando que não tinham chamado a polícia e que se tratava apenas de uma grande coincidência. Só que agora, o FBI estava investigando o sequestro. Os sequestradores voltaram a ligar e mudaram o local de entrega da mala para uma estrada deserta. Avisaram que se vissem o FBI ou a polícia, Bárbara morreria. O Robert, então, fez o combinado e os agentes da lei não foram atrás dele para poder preservar a vida da garota. Mesmo tendo feito tudo o que Chris e Ruth demandaram, Robert e Jane ainda não tinham sua filha de volta. Então, no terceiro dia, eles fizeram um apelo para os sequestradores e pediram que eles dissessem a localização onde Bárbara estava. O sequestrador decidiu dar o local onde a jovem estava enterrada, porém, ele não identificou de uma forma muito precisa para o pai de Bárbara. Isso fez com que a procura se tornasse um pouco mais difícil do que deveria. Um número alto de pessoas estavam envolvidas nas buscas. O FBI disponibilizou mais de 100 pessoas para ajudarem, sem contar voluntários, familiares e amigos. A cada hora que passava, o oxigênio ia diminuindo e a probabilidade de encontrar a garota viva também ia reduzindo. Horas foram se passando e ninguém encontrava onde a jovem estava enterrada, até que, em um certo momento, um dos homens do FBI acabou escutando um leve barulho de socos sendo dados debaixo da terra. Na mesma hora, ele chamou as pessoas para ajudarem. Em cerca de 10 minutos, eles conseguiram desenterrar a Bárbara. Para o alívio de todos, a menina estava viva. Mas, para a surpresa deles, Mackle estava muito magra. Para você ter ideia, em mais ou menos 3 dias, ela perdeu 10 quilos. Boa parte dessa perda de peso se deve à desidratação, já que a água colocada pelos sequestradores jamais fora suficiente para os 3 dias. Os 2 criminosos acabaram sendo presos. O primeiro a parar atrás das grades foi Gary Christ. As autoridades o prenderam quando ele estava em um barco na Flórida. Além de prender o sequestrador, os agentes da lei conseguiram recuperar parte do montante pago por Robert para assegurar a vida de sua filha. Se Chris foi pego pouco tempo depois do sequestro, Ruth deu muito mais trabalho aos seus perseguidores. Ela somente foi pega quase 3 meses depois do seu comparsa, no estado de Oklahoma. Enquanto ele foi condenado à prisão perpétua, mas depois de 10 anos foi liberado em regime condicional, ela foi condenada a 7 anos de prisão. Porém, passados 4, Ruth foi deportada para Honduras, o seu país de origem. Bom, caso você tenha se interessado por essa história, você tem várias opções para saber os seus detalhes.
Se você é fã de leitura, poderá ler o livro que a própria Bárbara escreveu e que se chama 83 Hours Till Dawn, que em português pode ser traduzido como 83 horas até o amanhecer. Inclusive, no livro, Bárbara relata o quão desesperador foi ver a terra caindo sobre o seu caixão enquanto ela gritava. Ela descreve os pensamentos por vezes positivos, onde ela confiava que, de alguma forma, seria salva, e também os momentos em que ficava extremamente triste, vislumbrando a sua morte. Se o seu negócio é ver filme, eu até recomendo o longa The Longest Night, ou o filme que foi feito baseado no livro de Bárbara e que também se chama 83 Hours Till Dawn. A história também foi tema da série de TV A Crime to Remember, que conta casos famosos de crimes. Um fato legal a se destacar é que após o susto, a vida de Bárbara foi muito boa. Ela se casou com Woodward, o mesmo que foi usado de pretexto pelos sequestradores, e formou uma família. Ao longo de sua vida, ela quase não deu entrevista sobre o caso e tentou viver da forma mais discreta possível. Infelizmente, o vídeo de hoje vai chegando ao seu fim, mas eu deixo aquele abraço bem forte para vocês e até o próximo vídeo aqui no canal Fatos Desconhecidos.